Olá, eu sou Suziane Alcântara e eu estou aqui com mais um vlog com vocês do Fala Suzy e bora lá para mais um vídeo. Não vou mais gravar vídeos aqui pro canal, não vou mais vir aqui falar com vocês, estou desistindo do meu canal. Isso são coisas que o adversário queria ouvir e é exatamente o que eu não vou fazer. Vou fazer totalmente ao contrário daquilo que o adversário quer. Por quê? Porque quando Deus nos chama para nós fazermos algo e nós nos sentimos incapazes, nós nos sentimos esgotados, né, mentalmente, fisicamente, esse é o ponto, esse é o caminho certo a ser seguido. Estou aqui, né, com a determinação de fazer este canal voltar ativo novamente, falando um pouquinho com vocês, testemunhando, né, estar conversando por aqui, tá bom? Se você que não se inscreveu neste canal, já se inscreve para me ajudar, deixa uma palavra de incentivo, uma palavra de apoio, tá bom? Tem um capítulo, um versículo bíblico que diz assim: não vos conformeis com as coisas deste mundo. Romanos 12, 2. Então, não vamos nos conformar com essa mesmice, não vamos nos conformar em não fazermos aquilo que Deus tem chamado. Né? Se Deus chamou para a gente falar sobre Ele, bora falar sobre Ele. E hoje eu quero compartilhar com vocês um testemunho, né, de muitos testemunhos que aconteceram na minha vida. E um desses testemunhos é que eu pude conhecer o Senhor Jesus, eu tinha 18 anos. Confesso para os irmãos que foi um pouco difícil, né? Porque eu acabei tendo muita resistência, né? Quando a gente não conhece a Deus, a gente acha que é tudo um hobby, que a gente acha que é tudo assim, as pessoas são muito insistentes, né? Estão querendo que eu escute falar de Deus a todo custo. E nós acabamos nos esquecendo de que Deus, Ele é o nosso tudo, né? Essa é a verdadeira realidade, Deus é o nosso tudo. Mas eu me lembro que na época eu tinha sido convidada algumas vezes para ir na igreja evangélica, eu sou cristã, e eu nunca tinha tempo para ir, né? De dia eu estava trabalhando e à noite eu estudava. E aí então a gente foi num domingo, resolvi ir num domingo. Foi eu e meu filho, na época meu filho tinha 4 anos de idade. Acabei indo, primeiro culto. Confesso para vocês que no primeiro culto eu nem sei o que foi falado, porque assim, minha mente não ficava fixa, eu não conseguia prestar atenção em absolutamente nada que estava ali, sabe? Eu tava como se eu estivesse num evento, sabe? Que você vê as pessoas, mas você não consegue absorver nada. Foi exatamente isso que aconteceu. Só que no primeiro culto que a gente foi, o meu filho acabou ganhando um pão na igreja, né? E nisso que ele ganhou um pão, era dia de ceia, não sabia que era dia de ceia, né? E lá na igreja que eu frequento, que é a mesma igreja que eu frequento até hoje, toda ceia, a gente faz aqueles pães e a gente faz sorteio de pães, né? E naquele dia, eles decidiram dar os pães para quem estavam visitando a igreja, né? E a gente era a primeira vez que a gente estava indo na igreja. E o meu menino ficou assim muito apegado com o pastor lá da igreja, né? E era passou para cá, era passou para lá. Sabe quando uma criança gosta de alguém? Foi dessa maneira. Meu filho assim bateu o olho no pastor e gostou do pastor e tudo perguntava pro pastor, sabe? Aquelas crianças assim que ficam grudentas nas pessoas. Meu filho ficou dessa maneira. E nós íamos embora. E aí quando chegou no outro domingo, meu filho falou assim: mãe, vamos na igreja de novo? Eu quero ganhar outro pão. Então na cabecinha dele, todas as vezes que ele fosse na igreja, ele ia ganhar um pão. E aí ele ficou insistindo muito. E aí coração de mãe já sabe como que é, né? O coração de mãe, os filhos ficam todos ali dentro da caixinha do coração de mãe. E eu falei assim, eu vou lá de novo. O menino gostou, né? Eu vou lá. E fui novamente. E novamente ele não prestei atenção em nada, não consegui absorver nada. Mas ele ficou muito feliz. Ele não ganhou o pãozinho, mas ele ficou muito feliz
porque foi, né? Foi lá para ver o pessoal e viu o pastor de novo. No terceiro domingo, eu não sei se foi exatamente o terceiro domingo, mas foi no terceiro culto que eu fui. Não me lembro também se foi seguidos, se foi 3 domingos seguidos, eu não me lembro mais, que tem muitos anos. E nós chegamos lá de novo para ir no culto, só que aquele dia foi diferente. Se eu não me engano, aquele dia foi um culto de quarta-feira, porque aqui na minha igreja a gente tem culto dia de domingo e dia de quarta-feira, né? Mas antigamente era nas terças que acontecia, que era culto de libertação. E foi realmente foi um culto de libertação, porque ali os meus olhos foram abertos, sabe? Quando você chega num ambiente, você se sente bem, você consegue prestar atenção em todos os detalhes, você consegue ver as coisas. Foi exatamente isso. Precisou de 3 cultos para eu abrir a minha mente, abrir o meu coração e deixar Jesus entrar e trabalhar. E depois que eu dei espaço e liberdade para ele entrar, acabou. Nunca mais fui a mesma. Mas Deus usou ali pessoas e usou o meu filho, porque sabia que ia alcançar o meu coração, né? Para eu poder me render diante dele. E eu falo para vocês que Deus tem a forma dele trabalhar assim, que é impecável, sabe? Impecável. Já tem... Meu filho hoje, ele já tem 15 anos, né? Então aí nós já temos mais ou menos 11 anos que nós congregamos nessa igreja, graças a Deus, né? E eu tenho outros filhos, né? Tenho a Maiara, são o Milo, Maiara e Miguel, né? A Maiara e o João Miguel nasceram na igreja, né? Para honra e glória do nosso Deus, nasceram na igreja. Então assim, você mudar totalmente a sua estratégia de vida, porque Jesus entrou, porque Jesus mudou, sabe? Só Deus para fazer umas coisas dessas, né? E muitas das vezes as pessoas olham para você também. Eu fui mãe cedo, eu tive ele com 15 anos de idade, mas quando Deus permite algo acontecer assim, né, de você receber algo, igual eu engravidei, eu queria muito ser mãe na época, né? E eu engravidei com 15 anos, gente, muito nova, assim, né? Hoje em dia eu não recomendo nada disso, mas na época Deus permitiu que eu engravidasse ali, porque Deus sabia que ali seria a ponte, né? Igual eu falei, não tem como o coração de uma mãe ser alcançado. Um filho sempre alcança o coração de uma mãe, né? E foi o que aconteceu. Por amor ao meu filho, por querer agradar ele, acabei indo na igreja e por insistência dele acabei voltando, né? Eu sei que eu tenho um trabalhar de Deus por trás, mas Deus usa quem ele quer, na hora que ele quer. E a maneira que foi que ele teve assim de me levar para a presença dele foi usando a vida do meu filho, foi usando a vida de outras pessoas também, porque eu acredito assim que quando a semente é lançada no nosso coração, muitas pessoas estão orando ali. E uma coisa assim que os pastores, as missionárias fazem muito é orar muito pelas pessoas, né? Ainda mais quando você está em uma cidade e você vê muito na sua igreja que o pessoal ora muito, né, pela cidade, ora muito pelas pessoas, vai conseguir, vai alcançar a vida das pessoas, né? E eu acredito que numa dessas orações alcançou e foi lançada essa semente no meu coração. Hoje em dia, né, estou lá na igreja, como eu falei, já tem 11 anos que eu estou lá, para honra e glória do nosso Deus. E seria muito injusto, né, eu também não compartilhar com vocês, plantar minha sementinha, porque muita gente acha que a obrigação é só do pastor, é só da missionária, mas nós esquecemos que os membros também fazem parte também, né, dessa obrigação. A colheita é obrigatória para todo mundo, o plantio também, né? Então, vamos plantar a nossa sementinha. Você tem plantado a sua sementinha? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Falar de Jesus para quem é crente é fácil, falar para as pessoas que você conhece é fácil, mas quero ver você chegar em alguém que você nunca viu na vida e falar assim: eu vou orar por você, eu vou colocar o seu nome na minha oração, sabe? E às vezes ali pode ser a forma que Deus está te usando para ser semente na vida de alguém, e um dia você vai colher. Às vezes você não vai ver essa colheita, né? Mas Deus, ele
ele faz com que a gente veja a nossa colheita de uma outra maneira. Às vezes nós plantamos em alguém, mas nós colhemos a colheita que outra pessoa plantou, sabe? No mundo espiritual, assim, a gente vai plantando e nem sempre a gente vai ver com os nossos olhos fixos, mas sim com nossos olhos espirituais, né? E eu não podia deixar de compartilhar com vocês, né, um testemunho desses. Eu espero muito que vocês tenham compreendido, porque às vezes eu vou falar meio rápido, né? Compreendido, mas eu quero sempre estar trazendo aqui para vocês testemunhos, coisas, né, que agregaram na minha vida e que às vezes pode ajudar a sua vida aí também, tá bom? Então, não se esqueça de comentar bastante aqui embaixo, deixar bastante palavras positivas de motivação para eu conseguir gravar mais aqui, me motivar mais, para eu ver que tem muitas pessoas querendo que eu continue, tá bom? E eu vou ficando por aqui, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem todos com Deus e fui!